Olá, meus queridos alunos. Agora vai começar a melhor aula, a melhor matéria de todos os tempos. Claro que eu acho isso, né, gente? História é muito linda. Então, vamos começar a nossa aula número 17. Na aula passada, nós falamos de Mesopotâmia, né? Nós estamos aí, né, para vocês se situarem, para quem está perdido, que eu acho que é ninguém, né? Nós estamos aí no capítulo 4 do nosso livro, então, tratando aí dessas civilizações antigas, né? Da Idade Antiga, tá certo? E nós falamos, então, é, da Mesopotâmia, na aula passada, nós vimos que a Mesopotâmia é um local, né? E a palavra Mesopotâmia significa entre rios, né? Que eram três os rios mais importantes ali dessa região, dessa história que a gente está vendo, que era o Rio Nilo, onde o Egito, né, se situava ali pelo Rio Nilo, o Rio Tigres e o Rio Eufrates. É no Rio Tigre e no Rio Eufrates onde fica essa região chamada Mesopotâmia. E nessa região vai aparecer vários povos, né? Vários povos construindo então os seus lugares, suas cidades, e eram cidades independentes, né? E uma dessas cidades, um reino, né? Chamado Babilônia. E nós vimos também que o rei da Babilônia, né, chamado Hammurabi, é ele quem vai fazer assim um código de leis, um código de leis que vai abarcar toda todos os aspectos então da sociedade, herança, direito da mulher, adultério, roubo, todos os vários crimes, né, várias coisas aí. Esse código então vai abordar. E uma coisa desse código é que era chamada lei de talião, né? Que era dente por dente, olho por olho, né? Ah, a sentença era igual ao crime, né? Ainda bem que a gente evoluiu bastante em relação a isso aí, né, nos nossos códigos de lei. Bom, vamos adentrar então agora a nossa aula 17, ok? Que a gente vai continuar então aí falando da Babilônia, não, falando da Mesopotâmia. Nós vimos lá atrás, esse capítulo 4 ele vai tratar dos povos egípcios, né, da história do povo egito. Lembra que é uma história de 3.000 anos, né, onde tem ali a sua religião, que é politeísta, assim como os babilônios, né, assim como na Mesopotâmia, assim como isso vem lá da pré-história, né, esses vários deuses aí para explicar a vida, né, que o homem a partir do momento que ele se percebe ali, lembra que em história a gente estuda o homem, né? A gente estuda o pensamento, as ideias, como que o homem então se depara, né? Se faz nesse mundo, transforma esse mundo. Nossa, como história é interessante, né? Eu sou apaixonada, né? Eu já vi que tem alunos aí que são apaixonados também, né, João? Muito bom. Então, a Mesopotâmia ah, vai abrigar vários povos, né? Nós vimos na aula passada, inclusive, esses vários povos, como primeiro os babilônios, né? Ali naquela região, depois os povos assírios, eles vão conquistar esse império babilônico, né? E com o tempo os caldeus, que também, assim como os babilônios, também são descendentes aí dos povos amoritas, vão conquistar de novo a região onde era a Babilônia, vão construir o segundo reino babilônico. Uau, é muita história, né? Então vamos para a aula de hoje que a gente vai falar de crenças na região mesopotâmica. Bom, os babilônios então eram politeístas, tá? Acreditam, né, em vários deuses, inclusive, ó, as divindades mais importantes para os babilônios eram Marduk, deus tribal, criador da vida, né, Ishtar, deus da fertilidade, do amor e das vitórias, né, então essas são as divindades mais importantes, mas eram várias, eram assim, acho que
cerca, muitos deuses. Já eu vou ler um textozinho aqui do livro que eu estou estudando para vocês, né? Que o professor também estuda, né? O professor tem que estar sempre ligado aí, você também tem que estudar sempre, tá? Ó, cada cidade, então, cultuava um deus local em seus templos, né? Esses templos eram chamados de zigurates, tá? Que esses templos, né, eles tinham a forma de uma torre com vários andares. Ó, esses templos, eles eram diferentes das pirâmides, diferentes no sentido deles, porque as pirâmides, elas eram, né, elas eram tumbas, né, elas não eram templos religiosos, assim, eram religiosos porque tratava ali da morte, e a morte era uma coisa que eles achavam importante. Então, esses zigurates, eles não eram tumbas, eles eram templos dedicados aos deuses, tá? Então, olha aí a diferença em relação às pirâmides, tá? Esses zigurates, eles eram feitos de tijolos, tinha uma sala no topo para observação do céu. Bom, essa observação do céu, esse estar perto do céu, era bastante importante, então, para a religião deles. Olha só, o maior deles, o maior desses zigurates, foi dedicado a Marduk, e ficava na Babilônia. Então, já a gente vai ver. Eu coloquei aqui, né, claro, uma figura, né, uma foto, mas no livro de vocês aí tem, tá? De um zigurate, para a gente entender, então, como que era esse zigurate. Bom, sobre, então, a religião mesopotâmica, gostaria de ler aqui para vocês, olha só. A religião mesopotâmica, de herança sumeriana e ampliada por seus sucessores, tinha inúmeros deuses que representavam fenômenos da natureza. Atualmente, são conhecidos cerca de 3.000 desses deuses, tá? Era 3.000. E era vista como meio de obter recompensas terrenas imediatas, pois, ao contrário dos egípcios, os mesopotâmicos não acreditavam na vida após a morte. Ainda tem mais uma parte para eu ler, mas vamos pensar nessa parte aí que eu já li. Bom, é, a religião, então, né, de herança sumeriana foi ampliada por seus sucessores, tinha inúmeros deuses que representavam fenômenos da natureza. Então, a natureza, né, é, com toda a sua grandiosidade, né, hoje em dia, Deus é perfeito, muito perfeito, né, Deus. E a natureza é perfeita, porque Deus fez a natureza e a natureza é perfeita, meu Deus. E, então, o que que acontece? Olha só, ah, os mesopotâmicos, então, ao contrário dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte. Lembra que os mesopotâmicos, que os egípcios, lembra que os egípcios, eles construíam as pirâmides, eles mumificavam os corpos daquelas pessoas mais ricas, é, para preparando essa pessoa, esse morto, né, para a vida após a morte. Já os mesopotâmicos não acreditavam nisso. Então, assim, ó, obter recompensas terrenas imediatas, ou seja, era essa vida que tinha apenas e acabou. Então, eles, aos seus deuses, né, eles acreditavam que eles precisavam, então, de recompensas para esta vida e não a vida de fato após a morte. Vamos continuar lendo aqui, olha só. Mesmo assim, na Assíria e na Babilônia, a religião evoluiu para a crença de que os mortos deveriam receber boas sepulturas para nunca abandonarem seu mundo de sombras. Para nunca abandonar, brincadeira, para nunca abandonarem seu mundo de sombras. Então, ó, até a religião vai evoluindo, nós, seres humanos, vamos evoluindo, nosso pensamento vai sendo evoluindo, né? Vai sempre evoluindo. Então, na Síria e na Babilônia, lembra daquele mapa que eu mostrei para vocês, da aula passada, que ficava ali, né? A Síria, assim, um pouco mais em cima, e a Babilônia ali um pouco mais embaixo. Evoluiu para a crença de que os mortos deveriam receber para nunca abandonarem seu mundo de sombras. Do contrário, eles achavam que a alma não encontraria paz e ficaria vagando pela terra e sofrendo eternamente, provocando desgraças. Observa, pessoal, que essas religiões politeístas, né, todos esses deuses, ah, para pensar um pouco se tem alguma semelhança nas religiões que nós vemos hoje.
Professora, não tem, porque é uma religião monoteísta, tem apenas um Deus, né? Mas para pensar um pouco aí, se essa coisa da vida após a morte, essa coisa de ficar vagando, aí se não tem algumas coisas aí nas nossas religiões de hoje. Estou falando de todas elas, tá? Não estou falando de uma só, não. Bom, para alcançar as vantagens terrenas, os mesopotâmicos submetiam-se aos rituais religiosos comandados pelos sacerdotes, os quais faziam dos templos o centro de toda a religiosidade. Será que nós temos templos hoje em dia? Vários, né? Esses templos podiam abrigar também os celeiros e as oficinas, integrando inclusive a Torre do Zigurate. Então, pessoal, queria só ler essa partezinha aqui, né, sobre então a religião mesopotâmica, né, para a gente entender. Olha esse próximo slide aqui, ó, é um zigurate. Olha como eu falei para vocês que é diferente das pirâmides, né? Primeiro, primeira diferença, as pirâmides eram tumbas, onde guardavam, claro que tinha toda a religiosidade ali, mas elas não chegavam a ser um templo, né? Não chegava a ser um templo, mas eram tumbas ali, com quartos secretos, coisas secretas, para poder abrigar, então, múmias, né? Daquelas pessoas mais ricas. E aqui é a foto, então, do zigurate, tá vendo que eu peguei essa foto aí na internet, está escrita em espanhol, né? Quem falar espanhol aí, tá tudo certo. Bom, no topo, então, está a capela central, onde, né, eles acreditavam que ficava mais próximo, então, do céu, né, mais próximo, então, do céu ali, para observar o céu, para observar a, a, as estrelas e tal. Bom, tinha aí, né, o templo central, tá certo? Templo central, então, o zigurate ela é feito de várias jeitos e formas, né? A escada secundária, a escada principal, tá certo? Então, aí no livro de vocês tem outras fotos, outros desenhos também de um zigurate, que acho bem interessante, né? A forma como eles, então, faziam esses templos, né? As saídas de água, a capela central, os templos, templo central, né? No caso ali, o local onde as pessoas, então, faziam ali seus deuses, né? Cultuavam ali todos os seus deuses, ok? Bom, dá pausa aí, né? E observa direitinho esse zigurate, então. Bom, a Torre de Babel, vocês já devem ter ouvido falar, então, sobre a Torre de Babel, né? Muitos estudiosos acham que o zigurate dedicado a Marduk, que fica na Babilônia, que ficava na Babilônia, é o que a Bíblia chama de Torre de Babel. Vamos pensar um pouquinho, vamos ver um pouquinho da história aí de Torre de Babel, então. Ó, segundo a Bíblia, os homens estavam construindo na Babilônia uma torre muito alta para tentar chegar ao céu, mas Deus não gostou muito disso, pois achou os homens orgulhosos. Então, olha só, na Bíblia tem uma história, eu não sei que parte, a gente podia até pesquisar, ver aí, né, com o papai e com a mamãe, para ver se acha essa história aí na Bíblia, é, que conta a história de uma torre muito alta, né? E na Bíblia conta que essa torre que estava sendo construída ali na Babilônia, os homens estavam sendo muito orgulhosos, achando que poderiam construir uma torre dessas para chegar ao céu. Então, Deus, né, para castigá-los, criou várias línguas para que ninguém entendesse o que o outro dizia. E assim, pessoal, a Bíblia explica a variedade de idiomas que existem no mundo, né? Então, a Bíblia explica dessa forma a variedade de idiomas que existe no mundo. Então, olha só, essa torre, né? Essa torre chamada Torre de Babel, na verdade, os estudiosos acham que é o templo, né? Um zigurate, um templo feito em homenagem a Marduk, que é o deus principal ali dos mesopotâmicos. E aí a Bíblia conta essa história de uma torre muito alta que estava sendo construída na Babilônia e
Deus achou os homens muito orgulhosos, muito para poder construir uma torre, que eles achassem que pudessem construir uma torre que chegasse ao céu, né? Então Deus, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, Deus então vai ah, destruir, para castigar, né? Deus então vai criar várias línguas para que o povo que estava construindo essa torre não se entendesse mais e não conseguisse terminar a torre. E assim dá origem, né, aos diversos idiomas que nós temos na Terra. Essa é a explicação da Bíblia, tá, pessoal? E a gente coloca aqui porque é uma história que toca, então, na matéria que nós estamos lendo. Bom, continuando aí, então, templos e tesouros, pirâmides e zigurates marcaram as sociedades orientais da antiguidade, que viveram graças à força dos rios que banhavam suas terras. Então, essas sociedades orientais da antiguidade, que elas viveram, né, elas produziram, se desenvolveram graças também aos rios, né, que banhavam ali suas terras. Então, o chamado crescente fértil, né, que é aquela região, não sei se tem um mapinha aqui, mas aquela região, né, onde tem o rio Nilo, onde enchia as suas águas e depois, quando diminuía, transformava ali aquela região em terras férteis, né? Palácios e templos, grandes obras, né? Templos e tesouros, então, ali da Mesopotâmia. Faraós e reis babilônios. Lembra que a gente vai sempre comparar, né, a Babilônia com o povo egípcio, porque o Egito só foram mais de 3.000 anos de história, então dá para a gente comparar muita coisa ao Egito, principalmente aí esses antigos. Olha só, faraós e reis babilônios organizavam obras de irrigação para a agricultura, que era importante, mesmo com todo o desenvolvimento, a agricultura é o que alimentava as pessoas, né? Direcionavam as águas para que a população pudesse ali viver e se desenvolver. Então, fazia, né? Direcionava as águas, esse sistema de irrigação que a gente vai encontrar ali nessa região, e também a gente vai encontrar esse sistema de irrigação muito bem organizado aqui na América mais tarde. A gente já falou um pouquinho, a gente já estudou um pouquinho disso, mas vamos estudar muito mais. Bom, muitas riquezas foram geradas ao longo dos anos. Entendível? É claro, né, que muitas riquezas vão sendo geradas aí é, nessas regiões por causa da agricultura, por causa da água. A religião também vai fazer com que palácios e templos sejam erguidos em nome dos deuses, né? E isso tudo são tesouros que são deixados, então, para esses povos. Os faraós, tanto os faraós no Egito, quanto os reis babilônicos, eles vão promover, então, obras de irrigação, templos, né? Sistemas de irrigação e outras riquezas, ok? Continuando, então, nessa região também tem a chamada Biblioteca de Nínive, né? A Biblioteca de Nínive é um dos mais importantes legados da Mesopotâmia para a história, foi encontrado no século XIX por arqueólogos ingleses, né? Ela pertencia ao rei assíria Assurbanipal II, que é no século VII a.C. Então, a gente pode observar aí que o século VII, né, está bem longe lá do que a gente já estudou do primeiro Império Babilônico, que é 1700 e alguma coisa, o ano, né? O século, então, século, sei lá, 16 antes de Cristo, certo? E era composta por uma coleção de mais ou menos 25.000 plaquetas de argila. Lembra que o papel como a gente conhece, né, ainda não tinha sido inventado, tá? Professora, mas não tinha o papiro lá no Egito? Papiro não é papel, tá? Papiro não chega a ser papel. Papiro é uma coisa que eles usavam para escrever, sim, né? Muito interessante também como que eles faziam isso. Falei para vocês em uma aula aí sobre o Egito que é uma planta, né, que eles trabalham, então, essa planta, eles cortam e eles vão fazer esse objeto, então, para escrever, mas não chega a ser papel. Então, essa biblioteca de Nínive, vai ter 25.000 plaquetas de argila, né, com escrita.
com escrita, com histórias, com coisas da época, tá? Com textos em cuneiforme, muitos deles bilíngues em sumeriano e acádico, tá? Então, cuneiforme também é uma forma de escrita. Vamos seguir. Ó, isso aqui é preservado, né? Claro, são as plaquetas, então, da Biblioteca de Nínive. Uau, né? Então, não existia papel ainda, né? O papel, na verdade, ele vai ser feito mesmo pelos chineses, muito tempo depois disso daí. Então, a Biblioteca de Nínive, ela é importante porque traz o conhecimento, né? Porque o que estava escrito nessas plaquetas? Era o conhecimento da época. Então, muita coisa eles, então, anotaram. E os filólogos, conhecem? Filologia, que são estudiosos da língua, né? E são eles, então, que vão estudar essas línguas antigas e vão traduzir muita coisa para a gente, tá bom? Estou procurando aqui no meu livro sobre a Biblioteca de Nínive, não encontrei, é um livro diferente do de vocês, tá bom? Mas vocês, aí no nosso livro tem sobre a Biblioteca de Nínive. Bom, aqui está uma escrita, né? Uma escrita, meu Deus, como que esses filólogos, eles conseguem traduzir isso daí, né? Mas eles conseguem traduzir, né? E nos deixar. Então, isso aí são vestígios, né? Isso aí é uma fonte primária, né? De estudo. Lembra que quando nós estudamos fontes, quando nós estudamos é, fontes para a escrita da história, isso daí é uma fonte primária da história, né? Bom, Egito e Mesopotâmia, né? O Egito e a Mesopotâmia são dois lugares tidos como contemporâneos pioneiros das sociedades complexas. Vamos entender essa frasezinha aí interessante, olha só. O Egito e a Mesopotâmia, lembra que a gente vai sempre comparar os dois, porque eles são tidos como contemporâneos, ou seja, né? Ou seja, eles existiram na mesma época, eles existiram na mesma época, eles são contemporâneos um do outro, tá certo? E são pioneiros das sociedades complexas, ou seja, por isso que nós temos o nosso livro de história, porque saindo, né, da pré-história, essas sociedades, tanto o Egito quanto ali nessa região mesopotâmica, elas têm sociedades complexas, inclusive com um código de leis, para poder organizar a sociedade ali, certo? Então, por isso elas são sociedades complexas, elas têm sistema de irrigação, eles têm a escrita, né? Então, são essas pioneiros, né? Essas primeiras sociedades complexas que vai existir aí, e é por isso que a gente, então, se debruça para poder entender essas sociedades, né? Para a gente entender aí a evolução da história, a gente chega até hoje. Lembra que o que a gente estuda em história serve para a gente entender o nosso presente, senão de que valia saber do passado, né? De que valia saber do passado se não fosse para a gente entender, para a gente pensar de onde viemos, né? Aquela famosa é, é, pergunta aí filosófica, de onde viemos, né? Então, a gente estuda o passado para a gente entender a nossa sociedade de hoje. E essas duas primeiras aí, então, as primeiras sociedades complexas que a gente se debruça para entender, para estudar, para a gente poder pensar o restante do mundo. Bom, o Egito se uniram para além do modelo tribal. Lembra que o modelo tribal é anterior, né? Formando um Estado complexo, um Estado centralizado nas mãos lá da primeira dinastia de Menes, né? Onde é um Estado com suas leis, com a sua independência, tá? Níveis de sociabilidade, hierarquia, escrita, sistema de distribuição de água e outras inovações sociais relevantes. Olha aí, então, uma primeira, né, sociedade complexa aí nesse sentido, tá bom? Porém, mesmo ambos sendo resultado dos processos do fim do Neolítico no Crescente Fértil, fim do Neolítico, né? Lembra?
Eu estou passando aí pelo Wi-Fi para a cabecinha de vocês, se vocês lembrarem, mas vocês lembram do que nós já estudamos. Não estou falando nada de novo aí, quando eu falo de fim do período neolítico, né? Quando o homem passa a ser sedentário, no crescente fértil, que é essa região, justamente essa região onde tem o Egito, o rio Nilo, os rios Tigre e Eufrates, né? E essa região mesopotâmica, ó. Então, cada sociedade se formou a partir de suas experiências singulares e histórias específicas. Lembra que eu li para vocês, lá na outra aula, né, que eu não tenho mais aqui, eu li para vocês que cada, por exemplo, como, por exemplo, o Egito, ele foi menos atacado por povos invasores do que a Mesopotâmia. Mas por quê? O que tinha de diferença? A localidade, a necessidade de cada sociedade, né? A especificidade de cada sociedade. Porque o Egito estava mais protegido pelo deserto, então era difícil povos invasores irem até lá. Diferente dos povos mesopotâmicos, tá? Diferente dos povos mesopotâmicos, que era um pouco mais fácil, né? De adentrar. Então, povos invasores. Lembra que nós temos o primeiro Império Babilônico, depois os assírios invadem, tomam conta ali daquela região, depois os caldeus vêm e formam, né, nessa mesma região, toma dos assírios aquela região e formam o segundo Império Babilônico. Lembram de tudo isso, pessoal? Tem que lembrar, tá tudo gravado aí, vocês podem voltar quantas vezes for preciso, né? E podem também falar comigo pelo fórum. Olha só, canal hídrico na Mesopotâmia. Pessoal, parece besteira, né? Mas isso daí ah, é o que garante a agricultura para o ano inteiro, sem depender somente da natureza, tá bom? Sem um canal, né? Claro que é uma foto recente, né? E não usa mais para o mesmo fim, né? Que tinha antigamente, tá? Mas aí é um canal hídrico. Bom, relação do rei com os deuses. Sigam o livro de vocês, leiam tudo isso sobre os deuses, sobre os reis, tá bom? E conversa comigo pelo fórum. Bom, é sabido que na relação dos egípcios com os seus deuses, o faraó assume a posição de Deus e governante em terra. Lembra que o faraó, ele é considerado, ele é visto pelos seus súditos como um verdadeiro Deus na terra. Ele faz parte das divindades. Ao contrário, na Mesopotâmia, por mais que o poder fosse deificado, por mais que o poder, né, fosse deificado, ou seja, por mais que o poder, né, acreditava-se que o poder foi dado por Deus, né? Deus é que deu aquele poder para aquela pessoa ser o rei, tá bom? O rei não era considerado um Deus. Na Mesopotâmia, o rei, que equivale a um faraó, né? O que é o faraó no Egito? É o rei, é o governante. Então, na Mesopotâmia, o rei, o governante, ele não era considerado um rei, mas, e no Egito, ele era, sim, considerado um rei. Lembrando que Egito e Mesopotâmia, eles são contemporâneos entre si, ou seja, eles existiram mais ou menos ali no mesmo período, ok? Legal, nossa, muito bom, né? A escrita cuneiforme é composto de figuras menos delimitadas, diferente lá daquela escrita do Egito, que eram desenhos, né? Passando por um processo de abstração das figuras, ou seja, são figuras também, mas é uma figura mais abstrata. É isso. E lá no Egito, são figuras também, mas são figuras de pássaro, uma pessoa que quer dizer lá um texto, né? Aqui, com uniforme, não são figuras, mas são figuras. Até a letra A, é uma figura, é um desenho que nós codificamos, nós chamamos de letra A, assim como as outras letras. E a cuneiforme, então, ó, são figuras abstratas, e baseando a marcação da escrita em 3 formas de cunha, a vertical e a horizontal e a aberta. Bom, lembrando, são os filólogos quem estuda a escrita, né, que estuda essa escrita, e alguns se especializam em escrita
escritas antigas. Bom, não sei se dá para vocês verem direitinho, né? Mas essa é a escrita aí cuneiforme, que elas não são desenhos como no Egito, tá? São figuras mais abstratas, ok? E ela é na vertical, na horizontal e aberta também, tá bom? Vamos seguir? Bom, hieróglifos egípcios. No Egito, temos os hieróglifos, sistema baseado em pequenos ícones associáveis a figuras da realidade e que formam seu sentido a partir da relação entre a enunciação dos termos e o nome do ser que aparece como imagem. Então, ó, é diferente da escrita cuneiforme, tá? Porque na escrita cuneiforme não tem esses desenhos, eles são marcas abstratas, não é um desenho. A gente olha para a escrita cuneiforme, a gente não vê um desenho ali, mas é uma coisa que quer dizer, né? É uma escrita cuneiforme. E aqui os hieróglifos egípcios. Acabou nossa aula. Poxa, estava tão legal, né, pessoal? Bom, afinal, né? Tudo que é bom dura pouco e história é bom demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, desse capítulo, né? Egito e Mesopotâmia. Nós teremos ainda mais uma aula essa semana e, claro, eu vou iniciar fazendo todo um resumo de tudo que nós já vimos neste capítulo, né? Como eu sempre faço, tá joia? Bom, foi bom demais estar aqui com vocês até este momento. Espero que vocês estejam aprendendo essas civilizações aí muito legais, né? Então, aprendemos tanta coisa, né? Para pensar aí um pouquinho. O que que você anotou aí no seu caderno, hein? Anotem, pessoal, anotem as coisas para vocês fixarem mais ainda. E lembra que eu estou no fórum. Quero todo mundo me dando um oi lá no fórum, hein? Quero ver quem vai me dar um oi lá no fórum. Vou até anotar. Ó, aluno me deu um oi, né? Me deu um oi. Tá bom? Um abraço. Até a próxima, pessoal.